Boas pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um Viciado Comenta. E hoje, meus caros amigos, vamos falar um bocadinho sobre a Laika Mobile. Vamos assistir aqui a uma entrevista que foi dada pelo Country Manager da Laika Mobile, que se chama António Arnaud, aqui ao Digital Inside, onde nós vamos ter mais ou menos uma noção de qual é que é o plano da marca. Sabem que, através dos últimos vídeos do Viciado Comenta, eu já falei que a Laika Mobile está a começar a ter um peso no mercado nacional bastante interessante, até correndo o risco de ultrapassar a Digi um dia destes, e vamos tentar perceber através desta entrevista quais é que são os pontos que podem levar de facto a esse crescimento em Portugal. Vamos conhecer um bocadinho mais a marca, perceber o que é que está em causa para o futuro. Antes de mais nada, pedir-vos aquilo que peço sempre, deixarem um like neste vídeo, subscreverem o canal para chegarmos rapidamente aos 4.000 subscritores e também, caso queiram apoiar este projeto, deixarem também aí a vossa subscrição, o vosso membro, por apenas 99 cêntimos por mês, tem acesso aos vídeos de uma forma exclusiva. Só um parênteses de 15 segundos para falar aqui convosco dos vlogs. Se vocês estiverem a notar melhor qualidade, eu fiz aqui vários ajustes no sentido de melhorar a qualidade. Digam-me na mesma se acham que mais alguma coisa possa ser melhorada, porque o meu objetivo é ter aqui um incremento de qualidade nos vídeos, de maneira a que vocês também possam reconhecer esse esforço e também possam, de alguma forma, aproveitar de melhor forma o conteúdo, ok? Sem perder mais tempo, vamos então aqui para a entrevista. Já sabem, um bocadinho à semelhança daquilo que já fizemos nas outras análises, por exemplo, da entrevista dos 3 CEOs das principais empresas na conferência anual da APDC. Vamos ver a entrevista, vamos parando e vamos fazendo aqui alguns comentários que eu considerar importantes. Por isso, venham daí e vamos conhecer melhor os planos de estratégia da Laika Mobile para Portugal. Bom, vamos então dar início à análise desta entrevista. Bem-vindos ao Coffee Break desta semana. Eu hoje estou com António Arnaud. Ele é o líder em Portugal da Laika Mobile, a operadora de rede móvel virtual e provavelmente a líder. Vamos conversar um bocadinho sobre este negócio e o estado em que ele se encontra em Portugal. Tirar só aqui o som para não haver problemas de direitos autorais. Logicamente, operadora móvel virtual líder em Portugal, sem dúvida nenhuma, uma vez que uma das maiores seria a Novo e neste momento está em processo de desmantelamento, não é? Já sabem, o link daqui do Digital Inside vai estar na descrição, o link para o vídeo, para vocês também passarem lá pelo vídeo, deixarem like e subscreverem aqui o canal. Muito obrigado por ter acedido a este meu convite. Há aqui um interesse enorme em conhecer um pouco melhor a Laika Mobile, e que é uma operadora virtual, ou seja, para que quem não esteja tão familiarizado, ou seja, aluga a rede mobile a outras operadoras para depois conseguir fazer um conjunto de preços e um conjunto de ofertas próprias. A Laika Mobile é hoje conhecida como uma empresa que fornece serviços móveis low cost, ou seja, foi assim que foi construindo o seu legado em 23 países. E a minha primeira pergunta era, numa perspectiva do negócio, de tentar perceber: 23 países, nem todos alugam à mesma operadora a rede telefónica. Como é que é feita esta operação? Olá João, bom dia e obrigado pelo convite, e acho que é um ótimo tema para podermos também dar um pouco a conhecer ao mercado nacional um pouco como é que funcionam as operadoras virtuais, porque o mercado português é maioritariamente dominado pelos operadores convencionais. De facto, sim, somos o líder mundial em comunicações, na parte dos operadores virtuais. Temos cerca de 9 milhões de clientes, não somos 23 países, somos 18 países no mundo inteiro, estamos nos 5 continentes e portanto, temos uma equipa dedicada e muito especialista nesta operação de telecomunicações móveis. Em Portugal temos pouco mais do que uma década, uma base de subscritores, cerca de 300 mil clientes. Bem, sensivelmente 300 mil clientes, o que não anda muito longe dos últimos dados da Digi. Portanto, estamos a falar de uma operadora móvel virtual, que neste caso aluga a sua rede, ou neste caso aluga a rede da Vodafone, cá em Portugal, e que conquistou ao longo dos últimos 10 anos sensivelmente 300 mil clientes. Não é assim tão pouco. A nível de ser uma operadora low cost, logicamente é uma operadora interessante, do nível daquelas que são as low cost as principais.
a nível da Digi não consegue competir dessa forma, mas ainda assim é uma operadora interessante e aqui no Viciado Comenta nós até já tínhamos feito um vídeo de análise aos vários tarifários da Lyca Mobile como sendo interessante. Em Portugal temos vindo a crescer e temos a operação já bastante sustentada, muitos pontos de venda, mais de 5.000 pontos de venda de cartões SIM, de norte a sul, portanto estamos implementados no país inteiro e nas ilhas. Só parar aqui, peço desculpa, porque as ideias depois vão fluindo. Basicamente, neste caso concreto, a Lyca Mobile funciona com serviços maioritariamente não, funciona com serviços pré-pagos, ok? Aquela ideia de vocês irem ao quiosque sim, comprarem um cartão sim, ou neste caso terem um cartão, um eSIM, ok? Que vocês vão colocar e automaticamente têm comunicações. Muito na ideia de vocês são viajantes, vão a um país qualquer, rapidamente encontram um ponto de venda da Lyca Mobile. A Lyca Mobile também é assim conhecida por bastantes pessoas, precisamente por causa disso, como sendo a operadora que está presente praticamente em todo lado. E se eu vou para um país, o meu roaming do meu plano do país de onde eu sou de origem, ou de onde eu vim, neste caso, onde eu estou sediado, vai terminar rapidamente. E portanto, se eu vou lá estar algum tempo, vou querer ter um cartão lá que pelo menos me forneça os dados móveis como sendo o principal serviço que eu vou utilizar. Portanto, a Lyca Mobile é muito conhecida assim. Interessante perceber que esta estratégia foi em parte replicada com a Digi. A Digi neste momento, obviamente, numa primeira fase com os pós-pago e só agora numa segunda fase com o pré-pago, num caminho um bocadinho ao contrário daquele que a Lyca Mobile foi seguindo. Agora já está com bastantes pontos de venda espalhados pelo país inteiro, inclusive na minha região, quando eu vou andando por aqui, percebo que já há vários pontos de venda que têm lá o placarzinho da Digi. Portanto, a Digi ia replicar um bocadinho desta estratégia, que é também ela uma estratégia de sucesso que a Lyca aqui tem. Ou seja, as pessoas chegam a um país, precisam de um cartão e se quiserem fazê-lo de uma forma convencional, sabem de certeza absoluta que existe Lyca até nos supermercados, naquelas lojas lá dentro, seja as Vortens, seja as boxes, seja o que seja, vocês vão sempre conseguir encontrar um cartão da Lyca Mobile. Portanto, a Digi também quer replicar em parte, o que é uma estratégia vencedora por parte da Lyca Mobile para quem vem com esses movimentos de outro país para, neste caso, por exemplo, vir de outro país para o nosso, que é algo que nós estamos a assistir bastante e a Lyca tem crescido com isso, mas vamos ver mais à frente. Obviamente, a nível de pontos de carregamentos temos bastantes mais, porque utilizamos a rede multibanco, os home bankings, etc. Estima-se em mais de 15.000 a nível nacional e, portanto, temos-nos pautado por um crescimento sólido. A nível da sua pergunta diretamente, portanto, há uma equipa especialista no seio do grupo que se dedica precisamente a escolher em cada país e em cada mercado qual é o operador ou quais são os operadores da shortlist final com quem queremos trabalhar. E, portanto, depois tudo isso implica, obviamente, negociações intensas, porque é uma decisão estratégica. Em Portugal nós estamos com o operador base desde sempre, portanto não mudámos, portanto normalmente as relações tendem-se a estreitar ao longo dos anos e a ficarem... A tendência é crescer e que foi o que aconteceu, não é? Portanto, o operador que vos fornece a rede vai querendo sempre acompanhar e fornecer, é a lei do mercado. É a lei do mercado. Obviamente tornamos-nos cada vez mais importantes também para esse operador e, portanto, depois no fundo há quase uma parceria estratégica entre as empresas. Mas nos 19 países, aos 23 onde operam, não são todos iguais, são até diferentes em... Somos totalmente diferentes e é uma negociação caso a caso. Okay. Normalmente essas negociações não são feitas pelo próprio país, ou seja, o país normalmente dá alguns inputs, mas a operação, por norma, inicia-se precisamente com a escolha do operador, ou seja, a partir daí é que se constitui a própria empresa local para dar seguimento. Portanto, há uma primeira fase de triagem, há uma definição dos mercados e essa definição é feita pelo Board Internacional dos mercados aonde a Lyca Mobile quer entrar. Depois é feita, obviamente, uma shortlist de operadores e uma negociação com todos eles. É escolhido um operador, são definidas as condições de mercado e depois então constitui-se a equipa local para desenvolver esse mercado com base num contrato previamente feito com uma das operadoras. O mercado nacional, até aqui composto por 3 grandes operadoras que dominavam o mercado, recentemente com a entrada de mais um, eu tenho um bocado uma ideia romântica da coisa que eu olho para a Lyca Mobile como estando a assistir de fora desta guerra entre aspas, saudável, complexa de mercado, no termo guerra se calhar é pesado, mas há aqui uma competição acérrima pela liderança e pela conquista de clientes.
Como é que vocês se posicionam, de facto, do ponto de vista do cliente, do ponto de vista do utilizador? Qual é o utilizador que procuram? Qual é o mercado onde se posicionam no meio de todas esta competição diária? Até porque as operadoras foram criando submarcas para tentar atingir este mercado low cost. Como é que tem sido navegar neste mercado e qual é que é o vosso posicionamento? Certo. O mercado alterou-se de forma significativa com a entrada do novo operador, da Digi. Começa aqui uma diferença. Parece que alguém consegue verbalizar a Digi. Este senhor, sim senhor. Não sei porquê, mas tenho a sensação de que os outros responsáveis pelas várias operadoras de telecomunicações têm uma dificuldade em dizer essas 4 letras. Muitos parabéns aqui por verbalizar a palavra. Acho que não é nada mau e faz todo sentido, logicamente. Onde veio fazer com que os próprios incumbentes, os operadores incumbentes, também reagissem de uma forma estratégica, criando ou ativando as suas marcas low cost, ou criando novas marcas low cost precisamente para fazer face a essa nova entrada. E isso veio, obviamente, a alterar, veio pôr pressão num segmento que era muito nosso, que era o segmento low cost, e, no fundo, as ofertas estão mais próximas hoje umas das outras do que estavam há 6 ou 9 meses atrás. E, portanto, é mais difícil competir apenas por preço, e, portanto, porque o preço acaba por estar numa tendência de descida, sobretudo neste segmento low cost. O nosso cliente é um cliente que procura flexibilidade, ou seja, não quer contratos, muitas vezes ao entrar no país não está na disponibilidade de fazer um contrato ainda pós-PAB, porque não se estabeleceu, etc. E, portanto, procura uma solução com elevada flexibilidade e proximidade. Portanto, nós temos muitos pontos de venda, como eu já referi, e é muito fácil aceder a um dos nossos serviços. Aqui é importante aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, ou seja, a Laika Mobile muito focada nesta ideia de, por exemplo, um imigrante que chega aqui em Portugal e que ainda não se estabeleceu, não tem interesse de estar a fazer um pós-pago, neste caso, se calhar ainda nem tem conta bancária, não tem formas ainda não tem uma morada física, não tem nada por onde possa neste momento estar a assinar um contrato. Portanto, nestas fases, a Laika Mobile apresenta-se como essa alternativa com os seus pré-pagos. Chegas ali, compras um cartão, vais pagando numa pay shop a dinheiro, uma coisa qualquer assim, e vais resolvendo a tua vida, pelo menos até te estabeleceres no mercado. Ou seja, é muito este o mercado que a Laika visa. Por isso é que nós percebemos que a grande parte dos utilizadores da Laika Mobile são também eles pessoas estrangeiras no nosso país. Porquê? Porque, acima de tudo, é uma ideia que já está na cabeça deles, o género, pá, imaginem um viajante, eu já fui a vários países, a Laika serviu-me sempre bem em todos eles. Portanto, é uma estratégia muito interessante, é um nicho de mercado que a Laika ataca e que mesmo a Digi, podendo querer fazer parecido, ou mesmo as outras operadoras, a questão mental dentro dos clientes, ou seja, os clientes já conhecem a Laika como sendo essa ferramenta que tem à mão, a malta já nem está muito preocupada em ver as alternativas. A Laika funciona, a Laika é fixe. É basicamente esse o pensamento, acredito eu. E muito bem, olhar para esta estratégia, conseguimos perceber um bocadinho por dentro da empresa como é que eles se movem e qual é que é a realidade na cabeça deles. E tendo em conta os fluxos migratórios que nós temos nos vários países da Europa, não é difícil perceber o que é que está a fazer neste caso a Laika crescer tanto. É muito interessante analisar estes pontos de vista por dentro, porque nós aqui sim começamos a perceber em que gavetinha é que cada empresa se coloca no mercado. É muito fixe analisar. Numa papelaria, num quiosque, numa loja especialista de telecomunicações, e, portanto, temos esta proximidade, esta conveniência e depois uma relação qualidade-preço que, de facto, sempre nos distingue no mercado. O nosso cliente é isto, desde logo, e por sermos também internacionais e estarmos em tantas geografias, eu diria que as comunidades, per si, têm uma atratividade pela Laika de forma natural, está um pouco no nosso ADN ligar comunidades e, no fundo, diluir um pouco estas fronteiras geográficas, portanto, aproximando pessoas, famílias, amigos. Isto é um pouco o claim que a Laika sempre teve, na altura ainda, quando a voz internacional era mais relevante, e hoje são mais claramente os dados. Hoje já não. E, portanto, esse cliente existe, obviamente, e nós aqui temos relações próximas, quer com a comunidade brasileira, que é maior, quer com a comunidade africana e também asiática, essa sim conhece-nos de muitas outras geografias. Mas depois sentimos que cada vez mais há uma procura também de consumidores nacionais que querem precisamente uma relação qualidade-preço interessante,
uma conveniência e serviços digitais, porque as pessoas não têm muito tempo para se deslocar à loja e requerer assistência, e portanto as nossas plataformas digitais têm evoluído nesse sentido, de dar... Que serviços digitais são esses e o que é que fornece a Like Mobile? Ou seja, já lá vamos à comunidade imigrante, que é algo que é de imigrantes, que é de facto a vossa força, sem qualquer dúvida, e assim nasceram. Mas estes serviços digitais que oferecem, do ponto de vista de uma plataforma que é perfeitamente usável, que é perfeitamente user-friendly, como se costuma dizer, que é intuitiva, para além da voz e dos dados, vocês têm outro tipo de ofertas? Não, nós temos voz, dados e SMS, portanto o serviço móvel base, não temos os tais bundles para casa, portanto estrategicamente isto é uma decisão internacional que nunca foi tomada, portanto, e não se perspectiva que venha a ser tomada, e portanto basicamente a nossa oferta é essa, num segmento particular que é o segmento pré-pago. Portanto, e apenas o segmento residencial. Portanto, nós falamos para clientes particulares, não falamos para empresas. Temos, obviamente, alguma procura pontual por empresas, mas não temos uma equipa específica, inclusivamente, para acompanhar empresas. Portanto, o nosso segmento é residencial, 100% business to consumer e pré-pago. Certo? E, portanto, as nossas plataformas digitais têm evoluído bastante. Nós temos, a nível da organização, feito uma transformação digital significativa, não só plataformas para os nossos clientes finais, mas também plataformas internas de controle das nossas equipas comerciais, etc. Portanto, digitalizámos bastante o negócio nos últimos 3 a 4 anos. Os impactos que isso teve, acabámos por ter uma migração de muitos clientes do offline para o online. Ou seja, hoje em dia as nossas plataformas digitais são claramente a fatia mais importante do nosso negócio. Portanto, os nossos clientes preferem fazer carregamentos, alterar o seu tarifário, eventualmente até comprar um eSIM via digital, e aqui falo do site do nosso portal e falo da nossa app móvel que está disponível para iOS e para Android, do que ir a uma loja e comprar. Do ponto de vista da aquisição, ou seja, novos clientes, ainda há muito essa tendência e o offline continua com um peso grande e, portanto, nós ainda temos uma... Até porque as comunidades imigrantes têm essa questão. Eu reparo sempre que estou numa dessas lojas confessionais que existem, onde estão cidadãos asiáticos ou de outras, em que há uma grande procura desse cartão da Like Mobile, é uma coisa que é recorrente, aliás, em alguns sítios estão bem anunciados, e aquilo não para. Eu acho que é natural, qualquer pessoa que chega a um país que está de novo e quer encontrar comunicações, vai primeiro adquirir o cartão e depois é que vai experimentar. Não se esqueça o que vai dizer. Uma das coisas que a vossa rede em Portugal, Vodafone, noutros países serão outras. Há aqui uma questão que é, ver se eu consigo, de facto, pôr. Uma das coisas que me intriga é que essas comunidades imigrantes, agora as comunidades imigrantes, passam muitos minutos, muitas horas ao telefone. É natural. Já falámos sobre isso com outras pessoas e percebemos que às vezes até ou o facto de não querem estar sozinhos, ou o facto de poder transmitir, ou o facto de estar em companhia com a família, são formas diferentes de abordagem em relação pessoal com as suas famílias. Isso tem sido também um bocadinho o vosso suporte, ou seja, manter sempre uma rede, a infraestrutura, a aposta tem que ser cuidada. Vocês pensam nisso? Sim, claro. Ou seja, eu diria que nós, de forma natural, somos um bocadinho um imã para essas comunidades, pela notoriedade, digamos assim, que a Laika tem em alguns destes nichos de mercado, em alguns, particularmente no asiático. E até a nossa própria equipa tem uma multiculturalidade muito grande. Nós temos as mais diversas nacionalidades e isso também faz aproximar retalhistas e, por sua vez, também clientes finais. Portanto, isso eu diria que é quase natural. Portanto, essas comunidades, de facto, têm necessidades de comunicação também específicas, porque estão fora dos seus países, fora da sua zona de conforto, muitas vezes ainda sem as famílias, e, portanto, faz aumentar a necessidade de contacto permanente. O que tem vindo a mudar, João, é um pouco a forma como esse contacto se faz. Se há uns anos atrás a voz móvel internacional tinha um impacto tremendo e nós éramos um operador claramente vocacionado para a voz móvel internacional, talvez daí também esse tal imã das comunidades se tenha vindo dessa mais-valia que a Laika tinha, de facto ter preços de chamadas internacionais
super, hiper competitivos e as pessoas procuravam-nos, obviamente, por isso. E à medida que os tempos avançaram, os hábitos mudaram-se e os consumidores hoje já não falam tanto por voz móvel, ainda é importante naturalmente, mas tem vindo a registrar quedas trimestre após trimestre. As pessoas mudaram os seus hábitos e hoje comunicam maioritariamente com dados móveis. E isso foi um desafio grande, porque não só para a Laika, mas para todos os MVNOs, porque a dúvida, os MVNOs sempre tiveram uma capacidade de serem competitivos nas chamadas internacionais, a dúvida era quão competitivos conseguiriam ser também nos dados móveis. E todos os indicadores apontavam para essa transição de voz para dados, que está, obviamente, está visível, os números todos apontam nesse sentido e o caminho será esse cada vez mais. E, portanto, conseguimos fazer essa transição e até crescer bastante a nossa base de subscritores. Neste momento, a regulação relativamente à... É interessante este ponto de vista aqui da questão dos dados móveis, porque de facto vamos lá ver uma coisa. Até há pouco tempo a Laika ainda não tinha o 5G, porque é um bocadinho assim que funciona, não é? Portanto, as várias operadoras, ou neste caso as operadoras que fornecem serviços às operadoras móveis virtuais, vão sempre retardando, não é, o envio das novas tecnologias para uma outra, ou um cliente, ou seja, eu vou fornecer-te serviço, mas não quero que tu faças logo diretamente concorrência comigo. Eu acho que é mais ou menos esta a ideia. O que eu acho interessante aqui é como é que a Laika hoje, claro que a alteração do último ano no mercado das telecomunicações também mudou, mais do que mudar preço e etc. E ofertas, mudou também a mentalidade dos portugueses. Cada vez se falas mais neste tópico, cada vez se muda mais de operadora. E acima de tudo, isso também pode em parte ter beneficiado a Laika. Ou seja, a Laika, que era uma operadora móvel virtual que estava principalmente focada neste serviço que nós aqui falámos no início, começa também a crescer com esta questão dos serviços digitais, a facilidade de arranjar um eSIM, o facto desta operadora, as pessoas começarem a olhar para o mercado e verem, bom, mas se eu estou numa Mel, numa NOS ou numa Vodafone principal, mesmo que eu mude para uma Laika, por exemplo, eu já estou a fazer uma poupança gigante. Ou seja, até nesse ponto de vista, a Laika passa a ser uma alternativa interessante. O facto de ainda não ter o pós-pago pode ser aqui um bocado retardador, mas em todo caso, a Laika pode também começar a crescer sob esse ponto de vista no mercado interno para os consumidores internos e não sendo só com este nicho específico. Agora, a questão dos dados móveis é uma questão que me intriga em parte, porque eu não acredito que eles vão conseguir oferecer, ou ter uma oferta, neste caso, semelhante àquilo que seja a low cost da operadora que lhes fornece o serviço, neste caso será Amigo, seja aquilo que a Digi vai conseguir fornecer, porque estamos a falar de alguém que subcontrata, apesar de ser a preços grossistas, não é? Portanto não vai poder ser ao mesmo preço que eles fornecem normalmente, há aqui um valor estabelado, preço grossista, mas ainda assim acaba por ser difícil, acredito eu, mas nada é impossível. Outra coisa é, apesar de nós podemos dizer assim, bom, mas os outros fornecem ilimitado por X, a Laika fornece 200 ou 100 gigas ou o que seja. Também é interessante adequar os planos aos vários clientes, ou seja, aquilo que para nós, seja a palavra ilimitada ou neste caso os 200 gigas ou mesmo os 100 gigas, calhar para uma pessoa é a mesma coisa. Alguém que consuma 20, 30, 40 gigas mensais, ter 100 gigas ou ter a dizer ilimitado acaba por ser a mesma coisa. Portanto, o plano em si pode também ser substancialmente adequado àquela pessoa. Por isso, é interessante perceber como é que vai ocorrer esta transição e se a Laika de facto vai conseguir crescer assim tanto no mercado interno. Já sabemos que no mercado dos imigrantes vai sempre crescer e até a questão mental de que eles estão muito habituados à Laika e já a utilizaram certamente noutras esferas do globo, acaba por fazer sentido. Mas vamos ver de que forma é que isso vai ter, é que depois vai crescer a outra parte, e eu acho que é aí que vai estar o besilho da questão, que é se a Laika conseguir, neste caso, a penetração dos seus serviços dentro do mercado nacional para os nacionais, aí sim podemos estar a dizer que a Laika pode atingir uma cota de mercado muito superior àquela que neste caso teve durante os últimos anos e que pode sobreviver, porque nós sabemos que neste momento cada vez mais vão havendo políticas que visam abrandar estes fluxos migratórios e até reduzi-los, e portanto a Laika pode também sofrer com isso. Veremos quais é que são as estratégias para o futuro. As regras dos operadores virtuais, estão satisfeitos com ela? Acha que pode mudar em alguma coisa? Quer falar um bocadinho sobre essa regulação? Sim.
Ou seja, eu acho que a regulação e o princípio da regulação está bem feito. Eu acho que nós temos uma regulação madura. A Anacom exerce o seu papel de forma Anacom. efetiva. A questão, acho que não é tanta regulação, porque o princípio da regulação está na abertura e no aumento de concorrência, que é o que eu creio um regulador pensa para regular preço, para, no fundo, em benefício dos utilizadores finais, pagarem uma tarifa mais pequena. E, portanto, desse ponto de vista, o princípio está lá. A execução, sobretudo para os MVNOs, é que é diferente, porque, embora o princípio esteja e obrigue os MNOs, os operadores incumbentes, a darem preço grossista Ora, lá está. a empresas como a nossa que queira entrar num determinado mercado, eles estão obrigados a fazê-lo. A questão é as condições em que o fazem, porque depois é uma negociação muito particular de entrada, não só o preço grossista, mas também o acesso à tecnologia, à infraestrutura. Portanto, há um conjunto muito, muito grande de variáveis que têm que entrar numa negociação e que efetivamente determinam ou não a dificuldade de abertura a mais operadores. Sendo pragmático e olhando para o mercado português, nós não temos, como se vê, muitos concorrentes. Nós somos o único operador virtual com sucesso. Todos os outros que de alguma maneira passaram por cá acabaram por não estar no mercado nacional. Portanto, o mercado nacional... Isso deve-se à vossa rede e à vossa sustentação noutros países? Acha que tem natureza com isso? Sem dúvida. Ou uma forma de operar diferente? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que isso deve-se muito ao nosso efeito de escala, ao facto de nós termos equipas globais e que nos dão um sustento e um know-how muito diferente de iniciarmos uma operação isolada no mercado nacional. Portanto, este efeito de escala permite-nos ter uma série de benefícios no grupo, não só em Portugal, nos outros países todos onde nós operamos. Seria difícil, eu diria, sem esse efeito, sermos tão competitivos quanto somos. Portanto, estas equipas, de facto, dão-nos um suporte muito Desculpa, não tinha isto em 4K. Equipas nos 4 cantos do mundo e, portanto, sem elas eu acho que era muito difícil nós sermos tão competitivos quanto somos hoje. Os clientes vêm para Portugal, para este país ou para outros europeus procurar uma nova vida, trazem para contactar com a família a Lyca Mobile, adquirem Lyca Mobile, estabelecem as bases aqui, encontram a sua sorte e ficam no país. Deixaram de precisar da Lyca Mobile porque querem televisão, porque querem outro tipo de serviços. A Lyca Mobile não vai fazer nada para continuar com estes clientes, um pós-pago, outro tipo de serviços como o serviço de televisão. Está completamente fora do vosso horizonte esta oferta, ou já estão a pensar em olhar para isto de alguma forma? Certo. O pós-pago vai ser uma realidade, portanto, ainda não temos um timeline definido. O Grupo Lyca começou pelos países, como é normal, pelos nossos Big Five, portanto, pelos maiores países europeus e pelos Estados Unidos, e, portanto, isso virá gradualmente e chegará a Portugal. Estimamos que há algures em 2026. Será um pós-pago muito próximo daquilo que nós temos hoje em termos de pré-pago, ou seja, será somente móvel. Portanto, a parte de componente de TV e de internet fixa não está nos horizontes da Lyca Mobile para os próximos anos. Isso teria que ser uma decisão estratégica do grupo e, portanto, não está no pipeline de produtos e serviços a desenvolver e, portanto, não creio, João, que isso venha a acontecer. Correm o risco de perder estes clientes que tanto ajudaram a conquistar. Com certeza. Assumimos que é, ou seja, nós queremos, obviamente, com as plataformas digitais, focar-nos também nesses clientes e proporcionar ao cliente uma experiência tão agradável que ele não tenha que incluir no seu bundle a parte móvel. Portanto, é possível fazer um contrato com um operador nas outras vertentes e manter-se a parte móvel, porque a parte móvel, efetivamente, se a relação for, como nós acreditamos, estável, duradoura e que tenha essa relação preço-qualidade que a Lyca oferece, deixamos de dar tantos argumentos a que a pessoa efetivamente tenha que transitar da Lyca para um outro operador. É interessante este ponto de análise que o entrevistador aqui colocou, que é de facto como é que se vai garantir a fidelização destes clientes que vêm para a Lyca numa fase inicial da vida onde ainda não estão estabelecidos e que depois entram no mercado das operadoras principais, precisando então dos outros serviços. Ponto número 1, novidade, parece que vem aí o pós-pago da Lyca, não me parece ser substancialmente difícil, acho que era algo até já natural de ter acontecido.
Portanto, faz todo sentido e dessa forma vai permitir, em parte, resolver aquela chatice de estar a carregar o cartão e não sei o quê. Sei que há pessoas que gostam disso, mas em todo caso, o pós-pago, para mim, por exemplo, do meu ponto de vista, é muito mais funcional, é mais simples, renova-se, digamos assim, não temos que nos estar a chatear com isso ou ter lá dinheiro para que haja a possibilidade de haver o carregamento. Enfim, avançando ao assunto. Perceber que a Leica não tem interesse de entrar em televisão, etc e tal, também tem aqui um duplo sentido. Vamos lá ver uma coisa. Uma operadora como a Leica, que tem escala a nível mundial, como é dito aqui, e que tem o seu nicho identificado, e que acima de tudo, de repente, se senta à mesa e pensa assim: bom, nós vamos querer ser uma operadora que preste serviços a nível de televisão, voz, etc. Assim, poderiam na mesma ser uma operadora móvel virtual. Vejam-se, por exemplo, aquilo que vai suceder com a operadora Unidos, que nós já falámos aqui várias vezes. Continuará a ser uma operadora móvel virtual e continuará a ter o seu, digamos assim, o seu core business totalmente sem investir. Neste caso no mercado, ou seja, vai utilizar infraestruturas da Mel e da NOS para fazer esse serviço, e a Leica podia fazer a mesma coisa, ou seja, utilizar os serviços da Vodafone para difundir. Agora, a questão é, será que a Leica vai ter interesse em fazer isso? Duvido, mesmo a nível nacional, porque lá está, existe tantas operadoras a fornecer esse serviço que às vezes faz mais sentido haver um foco num determinado nicho, como é este, e continuar a focar na questão nacional com os seus serviços móveis, do que propriamente estar a largar horizontes para depois se ir meter fora de pé. E acima de tudo é mais investimento, é maior número de equipas que é necessário, já existe um conjunto maior de variáveis que são precisas controlar, há o serviço fixo que falha, há o serviço de televisão, há o serviço não sei o quê, é preciso desenvolver e às vezes mais vale menos é mais. E eu acho que neste caso a Leica pode fazer essa diferença, até porque lá está, deves o exemplo da Unidos, a Unidos já vai ser essa alternativa de operadora móvel virtual, portanto eu acho que nesse ponto de vista a Leica está a pensar bem e acho que aquilo que eles estão ou seja, a ideia estratégica a nível global é a mais correta no longo prazo, digamos assim. No meu ponto de vista, logicamente que vale o que vale. Como é que perspectiva o futuro das operadoras eh, as operadoras virtuais nesta Europa de conflitos e de guerras e de que a transformação geográfica, geopolítica é diária? Como é que perspectiva o futuro da Leica Mobile e de outras operadoras? Olhando para o mercado, como é que olha para estas? É desafiante, naturalmente, ou seja, o 5G e o que aí vem possibilitam um conjunto de outros mercados à volta do 5G. A questão é que as operadoras virtuais não estão particularmente talhadas para esses mercados. Pelo menos a Leica Mobile não o está. Aqui falo da Internet of Things, fala-se também de uma série de outros serviços, nomeadamente de monitorização de saúde, etc., com wearables, etc., que podem ser proporcionados pelo 5G. O 5G, para nós, foi lançado no início deste ano, portanto, pôs-nos em equidade Lá está a o nível que eu de vos tinha serviço dito. dos outros operadores. Portanto, normalmente nas operadoras virtuais a tecnologia tende a chegar um pouco depois. Portanto, há sempre o lançamento pelas incumbentes e depois, passado algum tempo, quando a tecnologia se torna mais estável, a entrada das MVNOs. E, portanto, Portugal e a Leica entrou no 5G no início deste ano. Não cobrámos mais ao nosso cliente final pela entrada do 5G e o cliente hoje tem acesso, obviamente, aos benefícios do 5G, em streaming, em segurança, numa série de vantagens que o 5G tem em relação às redes anteriores. Obviamente não monetizamos ainda o 5G, mas há essas oportunidades que, se o grupo estrategicamente decidir investir, nomeadamente no IoT, podemos vir eventualmente a tê-las no futuro. Não está para já no pipeline. O futuro é desafiante das operadoras virtuais, sobretudo em mercados competitivos, porque as operadoras normalmente, estas operadoras virtuais, e a Leica não é exceção, atuam em segmentos de mercado, vocacionadas para preço, qualidade e comunidades, e se a competitividade dos mercados aumenta e se o preço tende a descer, obviamente os desafios são maiores, mas a Leica e os crescimentos que temos vindo a registar
trimestre a trimestre, mostram que estamos num caminho sólido, de crescimento constante e apontamos o futuro para que continuemos esse caminho que traçamos até agora. António, muito obrigado Muito obrigado, mais uma vez por esta nossa conversa, onde E pronto, e termina aqui. Eu acho que foi uma entrevista muito fixe, conduzida aqui, neste caso, pelo Digital Inside, que é um canal que eu não acompanhava, que, portanto, isto basicamente é um portal que eu vou deixar o link na descrição aqui do canal para vocês acompanharem. Há aqui muita matéria interessante. Eu espero que eles convidem mais responsáveis pelas várias operadoras, que é um tema que me interessa bastante. Gostei bastante da condução da conversa e acho, acima de tudo, que vocês devem passar por lá e subscrever o canal, porque de facto tem aqui matérias muito interessantes. Do ponto de vista da Leica Mobile, é aquilo que eu vos tenho a dizer. Ou seja, basicamente, nós já tínhamos de alguma forma falado sobre a Leica aqui no nosso canal. A Leica é de facto uma alternativa e que tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos. Eu estava só aqui a aumentar ligeiramente aqui a imagem, porque de facto, entretanto, escureceu bastante. Mas pronto, estava-vos a dizer, a Leica de facto cresceu substancialmente no nosso mercado. Eu acho, acima de tudo, que a Leica pode de facto ter aqui um futuro muito interessante, mas ao mesmo tempo pode também de alguma forma ter alguns riscos na sua operação, principalmente por causa do abrandamento dos fluxos migratórios que nós temos vindo a verificar e que no decorrer dos próximos anos se pode agravar ainda mais. Portanto, digam aí nos comentários o que é que vocês acham em relação a esta situação. Digam-me se efetivamente já foram clientes Leica Mobile, se não foram, o que é que vocês têm a dizer sobre a Leica. E vemo-nos acima de tudo no próximo Viciado Comenta, e espero acima de tudo que passem aqui pelo canal do Digital Inside, que de facto tem aqui informações muito valiosas e eu gostei bastante de ouvir aqui do ponto de vista de quem está lá dentro, de quem sabe, de quem está a pensar a estratégia, quais é que são os objetivos. Ficámos aqui com uma novidade: a Leica Mobile irá ter pós-pago. Faz todo sentido que o tenha, e sabemos então que descartam a possibilidade, pelo menos para já, de entrar no mercado dos serviços de casa, que eu também acho que é uma atitude correta. Por isso, meus caros amigos, muito obrigado por terem assistido e vemos no próximo Viciado Comenta.